Oi pessoal, vou falar sobre Teorema de Tales hoje com vocês, né? Então aqui, primeira definição aqui em cima. Então, Tales, né, foi um matemático também. Quem for curioso pode pesquisar um pouquinho sobre ele, que é bem interessante. Hoje eu já vou entrar direto no teorema. E aqui, o Teorema de Tales diz o seguinte: quando eu tenho um feixe de retas paralelas, então aqui ó, eu tenho retas paralelas, que são essas vermelhinhas aqui, a R, a S e a T são retas paralelas, e eu até escrevi aqui, R paralelo a S, paralelo a T, esse aqui é o símbolo do paralelo. E traço duas transversais, que aqui eu tracei uma reta transversal X, uma reta transversal Y, né, e passo por elas, então, duas transversais. Essas retas transversais determinam segmentos proporcionais. Então, os segmentos que ela determinou aqui, o A e o A', são proporcionais ao B e o B'. E o que quer dizer isso? Então, que se eu tenho retas paralelas, eu divido esse pedacinho aqui, a medida desse pedacinho A pelo A', e aí isso vai ser igual a divisão do B pelo B'. Vamos ver na prática? Então, se eu tenho aqui um feixe de paralelas cortado por duas transversais, que esse pedacinho aqui mede X, esse aqui de baixo mede 8, daqui até aqui mede 4 e aqui 5. Como que fica isso? X sobre 8 igual a 4 sobre 5. E como resolvemos? Pela nossa regrinha lá de razão e proporção, igual nós estávamos fazendo com os triângulos semelhantes, né? Faço 5 vezes o x, esses dois, então 5 vezes o x, 5x. E 4 vezes o 8, 4 vezes 8. Então, aqui eu vou ter 5x igual 4 vezes 8, 32. Agora, né, eu sei o valor do 5x, mas eu quero somente 1x, por isso que eu divido aqui por 5, para ficar só 1x. Tudo que faz de um lado da minha equação, faço do outro. E 5 dividido por 5 dá 1x, e 32 dividido por 5 dá 6,4. É a medida do x, que é esse pedacinho aqui, certo? Bom, olha só, na apostila de vocês tem algo bem interessante aqui na página 197, que diz assim: você já imaginou encontrar a altura de um poste sem precisar escalá-lo? Pois saiba que isso é mais simples do que você pensa. Por causa da distância do Sol à Terra, os raios incidem praticamente paralelos à superfície da Terra. Isso faz com que as sombras sigam todas na mesma direção, olha lá. Bom, o mesmo não ocorre quando se está exposto aos raios luminosos de uma lâmpada, por exemplo, né? Os raios da lâmpada não são paralelos. E aí isso possibilita traçar triângulos semelhantes imaginários e assim calcular a altura de grandes objetos a partir da sombra de objetos menores. E aí na apostila de vocês, aqui na página 198, na página 198, né, tem um exercício bem interessante para calcular a altura de um poste, né? E aí ele diz que o AB é paralelo ao CD, né? Então nós sabemos que aqui esse AB e esse CD aqui, eles são paralelos, estão representando os raios do Sol. Aí colocou um palitinho aqui, uma estaquinha aqui embaixo, né? E aí o raio do Sol tá fechando o triângulo aqui e aqui em cima também. Bom, e aí como eles determinam triângulos semelhantes, nós podemos escrever eles na razão, eles são proporcionais, podemos escrever a razão entre eles. Então, eu escrevi aqui, ó, 0,4 metros, que é esse lado aqui do pequenininho, sobre x, que é a altura do poste, ó. E a base do meu triângulo aqui, que é essa parte da minha estaquinha até o final do raio do Sol, que é 0,1, sobre aqui do poste até o final do raio do Sol também, ficou a base do meu triângulo, que é 2, 0,1 sobre 2. E aí vou resolver aqui, ó, 0,4 vezes 2,
0,4 vezes 2 igual a 0,1 vezes x. Olha lá, 0,1 vezes x. 0,4 vezes 2 é 0,8, igual a 0,1 x. Aí, divido por 0,1. Aqui também. 0,8 dividido por 0,1 são 8. Aqui, 1/10 dividido por 1/10 é 1. Então, 1x. Então, a altura do poste é 8 metros, né? E aí, vocês tentem fazer os outros. Aqui fala que o Tales, né? Ele usou o mesmo procedimento para calcular a altura da pirâmide, né?